Fala, meu povo, beleza? Sou eu aqui, Thiago Carmona, com mais um stand-up fake pra vocês. E agora eu resolvi tirar aquele promo aqui, já que é fake mesmo, mas vai manter as risadinhas fake aí pra vocês. E hoje eu queria falar sobre uma coisa. Eu tava pensando assim, eu tenho um primo que ele podia ser astronauta, porque tudo na vida dele tem uma gravidade fora do comum. Sabe aquelas pessoas exageradas, que tudo tem que ser melhor ou pior que você? Se eu virar pro meu primo e falar assim, eu tô com uma espinha, tá doendo um pouquinho, acho que tá inflamada, ele vai falar, eu tô com duas, é a pior dor da minha vida, e o médico falou que pode ser câncer. Ele tá sempre querendo competir, tá sempre querendo ser melhor que você, até no que o pior. E isso é uma coisa assustadora. Ele é tão assim que esse ano ele resolveu torcer por 15 de Piracicaba só para falar que tá sofrendo mais do que eu que torço pro Cruzeiro. Né? O lema dele é vencendo ou ganhando, minha vida é mais sofrida que a sua. Eu tinha muita vontade desse meu primo ter sido criado com a minha avó. Eu falo da minha avó aqui no stand-up, vocês já sabem aí, e eu vou te falar, só para você entender como é que a minha avó era. Sabe aquele caso do Neymar, que teve aquele negócio da menina, que ele levou para Paris, aí ficou parecendo que a menina tá querendo dar um golpe nele lá, você lembra daquela história toda? Se o Neymar fosse neto da minha avó, sabe o que ele ia fazer com ele? Dar um couro. E se a menina fosse neta da minha avó, também. Era assim que minha avó resolvia as coisas. Mas o que eu acho engraçado da minha avó é que minha avó, ela dava 3 ciposadas na bunda, igual eu já falei, era só sempre 3, mas ela fazia isso sem deixar a gente com culpa. Minha avó nunca quis colocar culpa na gente. Minha avó queria colocar responsabilidade. Ela mostrava pra gente que a gente era responsável. E tem uma grande diferença de culpa e de responsabilidade. Tem uma diferença. Porque se você sabe que você tem uma responsabilidade, você tem uma vida mais ativa. Você é ativo na sua vida. Agora, se você só fica procurando um culpado ou a culpa, você vai ter uma vida passiva. Né? Deve ser por isso que culpa termina com culpa. Porque é passivo o negócio, você tem que entender. E minha avó, o que eu posso falar da minha avó é que minha avó sabia botar terror quando ela queria passar uma informação. Sempre quando a gente ia sair, que ia para algum lugar que tinha piscina, ou então tinha rio, minha avó olhava para mim, chegava bem perto de mim e falava no pé do meu ouvido assim, filho, a água quer quem não sabe nadar, porque quem já sabe já é dela. E dos que não sabem, você é o melhor. E com isso, eu ficava com medo até de tomar banho depois que minha avó falava. Isso é assustador. E o que eu achava doido na minha avó é que ela tinha uns ditados populares para falar com a gente. Tudo. Só que ela não falava o ditado do jeito que era. Ou ela acrescentava, ou ela mudava algumas coisas. Por exemplo, aquele ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Lá em casa virou assim, diga-me com quem andas e se eu não gostar, você tá lascado. Era esse o ditado que ela falava pra gente. Um outro que ela falava que eu adorava. Quem abaixa demais mostra a bunda. Ela acrescentava. E se empinar a cabeça muito, mostra as melecas. Ela sempre tinha uma mensagem pra passar. Eu acho impressionante isso. Eu lembro uma vez que eu deixei a pia da cozinha pingando. Deixei aberta pingando a pia da cozinha. Minha avó viu aquilo, chegou perto de mim e falou assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, meu filho, fecha a torneira, porque a pia é de ferro já veio furada. Ou seja, ela passava a mensagem com uma clareza que não deixava a gente nunca esquecer aquele ensinamento. E o dia que eu cismei de falar que o feijão estava ruim, botei o feijão na boca e falei, vó, quer feijão não, feijão tá ruim. Minha avó veio, pegou o prato. Quando ela pegou o prato, eu tive a ilusão. Eu pensei, venci, dobrei a véia, ela vai tirar. Aí ela pegou o prato e botou dentro da geladeira. Falei, uai, vó, mas o que é isso? Quem sabe um negócio dentro da geladeira aí? Eu vou ficar com fome. Falei, quando você ficar com fome, você pega. A fome é a melhor cozinheira. E só quando eu fiquei com muita fome que ela deixou eu pegar, né? Então não tem jeito. Quando eu falo da minha avó, eu estou falando da onde eu fui criado. E a gente é influenciado por onde a gente é criado, com quem a gente foi criado, com quem a gente anda, né? Esses dias um amigo meu virou para mim, ô Thiago, por que você acha que essa doença pegou mais aqui no Brasil do que no Japão? Aí eu falei,
tranquila, essa é fácil de responder, ó. Se você não sabe, no Japão, bicho, os caras já têm o hábito de usar máscara, sabe usar máscara. Máscara não dá no queixo, eles colocam direitinho, né? O pessoal lá, eles não entram com sapato porque eles foram pra rua dentro de casa. Eles têm um chinelo pra ficar só dentro do banheiro, que não sai de lá, e você tem que usar ele só dentro do banheiro. Brasileiro entra num banheiro, abre a tampa do vaso, caga no chão, pisa em cima e sai rodando pelo lugar todo, como se aquilo fosse massinha de modelar. Aí você pode estar falando, não, Tiago, tá exagerando, brasileiro, não é assim não, completo de vira-lata. Não é porque você nunca entrou num banheiro de posto, numa beirada de uma BR. Aí você vai ver como é que é o negócio, né? Minha avó sempre me ensinou isso. O ambiente vai te mudar, você tem que prestar atenção nessas coisas. Por exemplo, Albert Einstein, o maior cientista de todos os tempos, o cara que criou a teoria da relatividade, ele descobriu que o tempo e o espaço é tudo uma coisa só, que não era duas coisas, é uma coisa só. E como que Einstein descobriu isso? No estudo? Não. Ele descobriu isso por causa de um cunhado que ficou um tempo morando na casa dele, que era muito folgado, ocupava o espaço e fazia todo mundo perder o tempo. Entendeu? O ambiente vai te ensinar muita coisa. E um negócio que eu aprendi com a minha avó, que precisava ter lá em casa, era argumento com lógica. Você não podia usar argumentos sem lógica. Quer dizer, usar argumento com a minha avó já era complicado. E se fosse sem lógica, aí que complicava mais ainda. Né? Por exemplo, eu fico imaginando se minha avó estivesse viva e ela escutasse algumas coisas que a gente escuta hoje. Eu não vou usar esse negócio de máscara, não. Isso não protege de nada e ainda me sufoca. Ô bicho, mas a pessoa ia terminar de falar, se fosse neto, ia tomar 3 varadas na hora. E ia escutar da minha avó no pé de ouvido. Como é que tu fala um negócio desse? Como é que o negócio te sufoca e não protege? Quer dizer que o vírus é menor que o ar? Não vai tomar 3 varadas aqui. E eu confesso pra vocês que eu queria muito criar meus filhos, ou como eu desejava isso, como eu desejo isso, criar meus filhos igual minha avó criou. Mas não dá. O negócio é diferente. Você tem que ter uma argumentação maior com os meninos. São crianças diferentes, época diferente. Não dá para criar do mesmo jeito que a minha avó criou. Porque os meninos é muito diferente. Presta atenção. Esses dias, meu filho mais velho estava enrolando para fazer o para casa dele. Fazer o dever. Não gosto de falar para casa não, porque quando vira adolescente não é para casa, mas é dever. Ele estava enrolando pra caramba. Aí eu e minha mulher fomos lá e tomamos o celular dele. Aí ele virou pra mim e falou assim, não papai, não pega não, porque tem um alarme aí. Eu falei, mas um alarme pra quê? É um alarme pra eu acordar. Eu falei, mas você já tá acordado, é 3 horas da tarde, pra que você vai precisar disso? Ele falou, não Zé, porque tem um alarme da live do cursinho que eu tô fazendo. E aí eu falei, mas você tá vendo a live? Ele falou, não. Eu falei, então você quer um aviso pra te avisar de uma live que você não tá vendo. É muita pilantragem esse menino, né? E esse é o mesmo filho que todo dia à noite eu falo com ele assim, 11h30, meia-noite, filho, desliga o celular e vai dormir. E todo dia à noite ele olha pra mim com uma cara de ingenuidade, pureza e fala, por quê? Por que eu tenho que dormir, gente? Meu filho adolescente, eu amo. Mas é tipo discussão no Twitter, sabe? Discussão na internet. É a mesma coisa. Você fala A, o menino responde B, você pergunta o quê e ele fala, você não entendeu nada, e sai com um ar vitorioso. Discutir com o filho na internet é a mesma coisa que discutir com o filho. Na internet é a mesma coisa, é isso aí que vocês entenderam. Agora eu nem sei o que eu falei aqui, porque a gente erra também e vai ficar desse jeito, né? E esses dias eu estava conversando com esse meu filho e eu entrei no quarto dele, o quarto dele estava uma bagunça. Estava muito bagunçado. Eu falei, ô filho, que é isso? Já falei que eu não quero nada fora de lugar? Ele olhou nos meus olhos e falou assim, pai, você tem que entender o negócio. Tem gente que gosta de guardar as meias na gaveta de meia. Eu gosto de guardar as meias debaixo da cama, na cara limpa. Naquele dia, naquele momento, eu comecei a adorar guardar fio debaixo da cama e deixei ele lá durante um bom tempo pela frente, né? E não é só o grandão, tem o pequeno também, o menorzinho. Esses dias, foi hoje de manhã, eu chamei 2 vezes a atenção do meu filho menor. Por quê? Na primeira, ele estava de chinelo em cima do sofá. Na segunda, ele estava descalço dentro do banheiro. Isso me deixou muito neurado e eu estou preocupado até agora, com medo dele vir cagar na sala e almoçar no vaso.
Minha avó do céu, valeu! Galera, obrigado, espero que vocês gostem do stand-up fake. Compartilhem com seus amigos, comentem, curtam, faça aquilo que você tem que fazer. Valeu, um abraço, tchau! Yeah.